Bianca, o título da sua tese é Tragédia Familiar, a formação do indivíduo burguês em obras literárias brasileiras do século XX. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Bianca? Bom, eu procurei pegar um conjunto de autores brasileiros do século XX e, por meio da análise da obra, mais ou menos acho que do conjunto da obra de cada autor, né? Alguns autores não foi exatamente a obra completa, mas por meio da análise da obra desses autores, perceber como que se dá a construção da individualidade do personagem em cada um dos autores. Pensando a construção dessa individualidade como um fato histórico, né? Fazendo a comparação da construção da individualidade, por meio, né, da comparação da construção da individualidade no romance europeu do século XIX e como a construção dessa individualidade se dá no romance brasileiro do século XX. Só para que a gente possa caminhar aí com mais segurança, você escolheu 4 autores brasileiros. Raduan Assar, José Lins do Rego, Nelson Rodrigues e o quarto? Lúcio Cardoso. Lúcio Cardoso. Isso. Uma escolha pessoal de autores que você admirava ou que você, em suas leituras, já identificava traços importantes com os quais você queria trabalhar na pesquisa? Uma mistura de escolha pessoal e de autores que me chamaram a atenção durante a minha graduação. Principalmente uma escolha que não seria tão pessoal assim foi a do José Lins do Rego, porque na obra dele ele procura fazer um painel, né, de certo momento, né, daquela formação da sociedade nordestina no início do século XX, principalmente por meio da figura de um personagem recorrente nos romances do ciclo da cana-de-açúcar, que é o Carlos de Melo. Então você acompanha desde Menino do Engenho até a Usina, uma espécie de saga pessoal e familiar, começando pelo Carlos de Melo, depois se estendendo por outros núcleos familiares, mas o que o José Lins do Rego tenta fazer é um paralelo, né, na obra dele entre a formação do personagem e a transformação histórica pela qual passava o Nordeste na primeira metade do século XX. Bianca, logo abre o título da sua tese, Tragédia Familiar. Por quê? Qual o papel da família e como você observa a família nesse contexto, Bianca? Bom, essa preocupação com a família partiu principalmente de outra leitura feita na minha graduação, que foi do livro Casa Grande e Senzala. Ali o Gilberto Freire procura explicar a formação da nossa sociedade por meio da formação da família. Porque o Brasil, sendo a princípio um país colônia, a grande força aglutinadora da nossa sociedade, a princípio, foi a força familiar. Quer dizer, você só vai ter um Estado forte no Brasil no século XX, propriamente dito, e, na verdade, um Estado forte, entre aspas, porque é um Estado forte baseado no autoritarismo, não um Estado forte democrático, né? Então, durante todo o período histórico, excetuando o século XX, a grande força aglutinadora da nossa sociedade não foi o Estado, né, por meio da sua impessoalidade, aquele Estado weberiano, mas sim as relações pessoais e familiares. E eu procurei, a partir dessa leitura de Casa Grande e Senzala, depois da leitura de Raízes do Brasil, digamos assim, eu procurei, a leitura desses intérpretes do Brasil foi o que me inspirou a princípio. Eu procurei, a partir dessa leitura, ver como isso se dava na literatura brasileira. E foi assim enfim, foi uma mistura de leituras. No meio delas também eu li um ensaio do Antônio Cândido, chamado Da Vingança, no qual ele esmiuça bastante a formação do caráter de um personagem do Alexandre Dumas, que é o Conde de Monte Cristo, né? Como que aquele personagem europeu do século XIX se constrói em embate com a sociedade e forma-se ali um caráter duro, um caráter firme, que inclusive soube se mascarar, né, naquele processo de vingança, que nós não encontramos nas obras brasileiras do século XX. Quer dizer, aquela noção de indivíduo burguês autônomo,
que se constrói após a Revolução Francesa, né? O homem como dono de si, como dono de sua força de trabalho, que é um tema muito presente no próprio Marx, né? Essa noção da individualidade, ela não se forma da mesma forma no Brasil, né? Principalmente se você for analisar a própria obra do Machado de Assis, é um exemplo disso, né? Ali as relações familiares estão o tempo todo determinando o rumo dos personagens, né? Dom Casmurro, nesse aspecto, é um romance familiar, né? Então, tudo isso foi me levando para o caminho da pesquisa, essa curiosidade sobre como é que... Porque quando você vai ler, por exemplo, José Lins do Rego, o que você percebe é que há ali a figura do dono de terras, né, o Carlos de Melo, por exemplo, que não consegue manter a propriedade do avô e aquilo tudo cai em decadência. Mas como o José Lins do Rego entra muito fundo na individualidade do Carlos, nós vemos que falta para o Carlos a iniciativa, a noção de autonomia. Tudo que está ao redor do Carlos provoca nele uma espécie de dissipação, uma espécie de perda de si no próprio ambiente, né? E, a meu ver, essa individualidade, digamos assim, esgarçada, fraca, ela é um reflexo do próprio processo histórico da formação da sociedade brasileira. Estou falando bastante do José Lins do Rego, porque o José Lins e o Gilberto Freire foram autores contemporâneos, né? E há uma afinidade explícita entre a obra dos dois. Então, digamos assim, que foi a partir disso que eu fui atrás dos outros autores, né? Aí sim houve questões de afinidade, principalmente em relação ao Nelson Rodrigues, né? Que eu acho que é o autor que mais, no qual tudo isso que eu falei está mais exacerbado. Aí você falou em família, agora eu vou falar em tragédia, porque a tragédia, o gênero tragédia, se você for pensar na tragédia grega, está também todinho calcado nas relações familiares, em confronto com as relações da cidade, né? Se você pensar, por exemplo, na Antígona, né? Ali a tragédia se constrói porque a Antígona está dividida entre o dever da cidade e o dever do sangue, né? E curiosamente, esses elementos, digamos assim, arcaicos da tragédia, eles reaparecem no século XX brasileiro. Não como, por exemplo, a tragédia norte-americana, né? Você for pensar num Eugene O'Neill, no qual também há o elemento da família, mas também há o elemento do impacto que a guerra causou, mesmo nas tragédias modernas da Europa. Ali está muito presente o impacto que as guerras causaram na individualidade, né? O dilaceramento do indivíduo europeu do século XX, ele está muito relacionado ao trauma da guerra. No Brasil, o que é interessante, o dilaceramento, por exemplo, dos personagens do Nelson Rodrigues não tem nada a ver com o trauma da guerra. Tem a ver com a formação do Brasil. E aí, para continuar a falar em família, a gente não pode esquecer que a família no Brasil ela se forma em contato íntimo com a escravidão, que, por sua vez, é um modo bárbaro e violentíssimo de produção, né? Então, digamos assim, que o trauma da família brasileira é a própria escravidão, que estava ali no seu seio, né? Imiscuída nas relações, às vezes, mais íntimas entre senhores e escravos. Essa questão da escravidão se relaciona com a relação do indivíduo com o outro, é isso? Isso. Essa tese é do professor José Pasta, lá da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP. Na verdade, eu assisti uma ou duas aulas desse professor, José Antônio Pasta Júnior, e fiquei fascinada, porque ele tem uma leitura muito particular da obra do Machado de Assis e da literatura brasileira, na qual ele vai falar que nossa literatura está calcada na supressão do outro. A própria figura do defunto autor seria um exemplo disso. Quer dizer, se você for ler Memórias Póstumas de Brás Cubas sob esse viés, alguns episódios, a começar pelo famoso episódio no qual ele monta em cima do garoto que era escravo dele, bate, trata como se fosse
um animal. Quer dizer, ali você, a todo momento, ele está fazendo a negação do outro. E essa forma de narrar como se fosse um defunto é como se fosse uma representação desse sujeito que se constitui como um não sujeito, né? Eu estou aqui fazendo uma repetição da tese do professor José Antônio Pasta. Essa tese não é minha, mas eu procurei pegar isso e falar tudo bem, isso daí eu consegui ver no Machado de Assis e tal, mas e no restante da literatura brasileira? Porque o professor Pasta falava de outro autor que é o Guimarães Rosa, né? Tudo bem, o Guimarães Rosa e tal. Eu procurei seguir um pouquinho adiante, digamos assim, abrir um ramal baseado também nessa leitura do professor Pasta. Ou seja, a gente encontra na literatura brasileira produzida no século XX ainda essa questão da escravidão, que termina no Brasil oficialmente no século XIX. Isso se prolonga, passa pela questão da família e você consegue levar o que o professor Pasta tinha olhado para o Machado e um pouco para o Guimarães, você consegue levar para esses autores também e ainda encontra ali no século XX repercussão disso que marca tão fortemente a sociedade brasileira, é isso? Isso, com certeza. Porque a nossa escravidão, ela, como todos sabem, ela termina muito tardiamente. E o problema, que também outra leitura importantíssima para o trabalho, que foi o livro do professor Florestan Fernandes sobre a integração do negro na sociedade de classes, o que ele vai dizer ali? Que após a escravidão, os negros foram deixados à sua própria sorte, né? Quer dizer, não havia um projeto, digamos assim, oficial de integração do negro na sociedade brasileira. Havia um projeto de branqueamento, de imigração. Ou seja, isso levou a uma permanência da escravidão, né? Na verdade, por meio desse acontecimento histórico, que foi, acabou a escravidão, mas vamos deixar do jeito que está, não vamos incluir os negros na sociedade brasileira. Quer dizer, criou-se uma permanência. E essa permanência é muito visível na obra, nos temas, até na forma literária de autores, de todos os autores que eu estudei. Talvez o que seja menos visível seja o Raduan Nassar, né? Ali a coisa está muito mais... porque o Raduan Nassar, de todos os autores que eu estudei, digamos assim, é o mais sofisticado, né? Esteticamente falando. Então, tudo ali está tudo muito esbatido, muito mediado por aquela estética mais sofisticada. Mas, por exemplo, no José Lins do Rego, isso é evidente, né? A saga do moleque Ricardo é a saga de um ex-escravo, né? Apesar de ele ter nascido já, entre aspas, livre, o que ele está ali tentando é se libertar, na verdade, quando ele vai para a cidade. Tanto que o moleque Ricardo, para falar de uma figura do José Lins do Rego, assim que ele vê que a tentativa dele de se urbanizar não deu certo, ele volta. É uma coisa meio atávica, ele volta para a fazenda, que já se tornou usina, e vai morrer perto da mãe dele, né? Quer dizer, houve mais uma tentativa fracassada de um personagem do José Lins do Rego, né? É como se a família atuasse como um imã ali, puxando de volta o filho que foi embora, porque para o moleque Ricardo não foi possível a vida como trabalhador urbano, né? Você, para observar essas obras brasileiras, você usa referências e você faz uma análise muito interessante e profunda de algumas obras de países centrais, como você chama, e especialmente eu vou citar aqui o Conde de Monte Cristo, Madame Bovary, você também utiliza Robinson Crusoe. Você escolheu justamente para poder ter essa comparação, e daí eu queria entrar na questão da família. Você cita, por exemplo, Robinson Crusoe. A questão da família não é importante, há ali a relação do indivíduo com a sociedade. Então, só para ficar bem claro, talvez essa oposição, enquanto o indivíduo no romance europeu, desse momento específico, ele está se formando, lidando com suas questões num contraponto com a sociedade, no Brasil, quem faz esse contraponto é a família, é isso? Isso, seria isso sim. Por quê? Você vai pensar, por exemplo, no Robinson Crusoe ou no próprio Conde de Monte Cristo. Ali está colocado, para começo de conversa, os romances têm o título do romance é o nome do personagem. Você está ali acompanhando, por exemplo, o Robinson Crusoe,
até hoje nos filmes de Hollywood a gente acompanha. É o self-made man. É o cara que numa ilha consegue se virar, consegue, por meio do engenho dele, por meio da inteligência, por meio da força de vontade, por meio da força de caráter, ele consegue superar as limitações naturais. Essa é uma figura paradigmática da civilização ocidental, da cultura ocidental. Do capitalismo? Do capitalismo, com certeza. E nisso, lógico, entrou um pouco a minha leitura da dialética do esclarecimento do Adorno. O Conde de Monte Cristo, a mesma coisa. Quer dizer, só que o Conde de Monte Cristo, para começo de história, ele era um rapaz pobre, ambicioso, que trabalhava num navio, de repente foi traído pelos colegas, se tornou um ninguém e conseguiu fugir da prisão a qual foi jogado. E após essa noção de que ele não era ninguém, é que ele por meio da riqueza de um tesouro encontrado, ele se transforma num monstro vingativo, né? Que consegue também realizar a vingança dele e se constituir como aquela figura enigmática, né? Dona de seu próprio destino. Já na Madame Bovary, a gente vê esse modelo, né, de herói, digamos assim, implodir. Porque a Madame Bovary é uma espécie de Robinson Crusoe esvaziado. Todos os projetos dela dão em nada, né? Ela tem aquela ambição de grandeza, mas a vida dela é medíocre. Dessa contradição que existe na Madame Bovary, nós vamos entrar depois no mergulho de consciência, na vida comum dos personagens de Joyce e Virginia Woolf. Quer dizer, há no romance europeu, nesse momento, uma transição, né? Porque o grande sonho burguês, a gente sabe que no século XX, ele se transforma em carnificina, barbárie, ou no mínimo um tédio doméstico que enfim, perde a sua grandeza. Isso nós estamos falando do romance europeu. No romance brasileiro, o obstáculo para o personagem, digamos assim, ou o que constitui o personagem, são as relações familiares. E elas representam a sociedade, porque não há, digamos assim, um Estado estruturado, uma sociedade estruturada contra a qual se impor, como foi o caso do Conde de Monte Cristo, né? Havia ali ao redor dele pessoas ligadas ao governo, que eram vingativas, outros ligados a gente poderosa, enfim, toda uma teia de relações sociais ali, na qual ele teria que se impor, se destacar. No Brasil, não. O que você tem o Carlos de Mello, por exemplo, ele está lutando contra a própria inércia que está dentro dele, né? Aquela decadência toda é uma decadência que está dentro dele. O avô era um homem de iniciativa, mas ele não é. Quer dizer, porque ele não foi criado para ser um homem de iniciativa. Porque o importante era a transmissão da propriedade e não a formação do caráter, né? A partir do momento que você tem propriedade, você tem escravos. A partir do momento que você tem escravos, basta você mandar, né? Quer dizer, você não precisa introjetar valores, você não precisa ter uma força de vontade para conseguir as coisas como Robinson Crusoe. Então, esse caráter, digamos, indolente do senhor de terras, esse caráter caprichoso, indolente e, digamos, mandão do senhor de terras, está presente em quase todos os personagens das obras que eu analisei, de formas, né, as mais diversas. Dois elementos importantes para o seu trabalho aparecem também. O sexo, o incesto e a loucura, é isso? Você observou, teve um olhar especial para também esses dois elementos? E como isso acontece e qual a importância deles? São temas comuns a todas as obras analisadas. Isso me chamou bastante atenção, porque quando você fala de família, na verdade, você também está falando do tema da indistinção, né? A partir do momento que você tem um sujeito que não se forma baseado nos princípios da autonomia burguesa europeia, você tem um sujeito que está lidando ali com a indistinção. Quer dizer, no José Lins do Rego você tem a indolência do Carlos de Mello. No Nelson Rodrigues isso fica muito claro, porque os personagens do Nelson são pura paixão. E muitas vezes está colocado ali o sexo e o elemento do incesto. Quer dizer,
é como se os personagens do Nelson Rodrigues não conseguissem sair desse nível elementar de vida. A tragédia deles, o drama deles, não sai desse nível elementar de vida. Não atinge um patamar filosófico, por exemplo, digamos assim, como a gente acompanha na tragédia no teatro do século XX dos países europeus, nos quais há uma maior consistência filosófica e existencial, né? Sei lá, para falar, por exemplo, pensar no Sartre, por exemplo, em cujas peças você consegue ver claramente que há um estofo filosófico por trás daquilo. Não que no Nelson isso não exista, mas, na verdade, a superficialidade do Nelson é profunda, porque ela está falando da história. Isso poucos críticos viram, isso é pouco falado na obra do Nelson, mas é muito claro, por exemplo, em peças como Anjo Negro, Senhora dos Afogados, Álbum de Família, em todas elas está colocado o tema da escravidão. Porque um país que se constrói baseado na família e na escravidão, automaticamente ele se constrói baseado na violência. E automaticamente ele se constrói baseado no incesto também, porque as relações ali estão muito misturadas, né? O escravo era ao mesmo tempo objeto sexual e objeto de trabalho, né? Então, e aí também há o tema da loucura, né? Na família, por exemplo, da Crônica da Casa Assassinada, que é uma família pequena, né? Uma família ali mineira, pequena, tal, essas coisas, todas essas coisas que eu falei estão colocadas já num patamar mais psicológico, né? Mais mediado pelas relações restritas entre mãe e filho, entre marido e mulher, mas está tudo ali também, porque há um espaço na casa, que é o espaço do jardineiro, quer dizer, é o espaço ainda dos empregados. A própria Nina é uma figura controversa, ela representa a imagem da mulher urbana, né? Que é a todo tempo rechaçada pela família Menezes, que representa o passado rural, quer dizer, olha a história aparecendo aí. Para mim é muito importante sempre ver a literatura como esse movimento incessante entre a invenção do autor e a história. Porque não há invenção de autor sem que exista uma história. Às vezes o autor nem é consciente disso, mas a história está ali, falando o tempo todo por meio da criação dele, né? No Raduan Nassar, há os mesmos temas, por exemplo, da Crônica da Casa Assassinada, e também há na figura do André aquela insuficiência do Carlos de Mello, mais transformada em uma figura narrativa muito mais sofisticada, né? Porque a revolta do André, é engraçado, ela não é baseada numa revolta como, por exemplo, ela não é uma coisa construtiva, não é uma revolta de Conde de Monte Cristo, não, eu vou lá, eu pego o tesouro, eu vou me vingar, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou acontecer, não. O André se revolta e a revolta dele é baseada em amar a própria irmã, é uma revolta autodestrutiva, é uma revolta que faz a família se autoconsumir. Não é uma revolta que leva ele para a cidade, que faz com que ele arranje um novo modo de vida. Então, note que todos os personagens que eu comentei, eles não têm digamos assim, um projeto de autonomia. O projeto de autonomia deles pode até ser uma vontade, mas ele acaba em elementos, digamos assim, carnais. Ele acaba em incesto, acaba em sexo, acaba em morte, acaba é como se os personagens estivessem presos dentro da própria carne deles. E isso tem a ver, eu acho, agora eu estou extrapolando um pouco, e essa prisão tem a ver, sim, com o elemento da escravidão, que está presente na nossa cultura e no nosso próprio modo de ser, né? E quer dizer, a ideia de emancipação está ausente nesses personagens. Isso faz o personagem brasileiro, essas características todas, faz com que ele seja um personagem menos profundo ou não? Na verdade, isso mostra uma característica e não uma subtração ou uma construção menos elaborada que o romance de países centrais, por exemplo. Então, aí é que está. Porque eu acho assim, por um lado, ele é sim menos profundo. Nós não estamos falando aqui de Dostoiévski e seus desvãos filosóficos existenciais, né? Mas, por outro lado, essa falta de profundidade é só aparente. Porque quando você para analisar,
essa falta de profundidade, ela tem o que dizer. Ela tem a sua profundidade, para ser um pouco paradoxal. Porque nesse momento eu penso principalmente no Nelson Rodrigues, né? O que o senso comum pensa do Nelson Rodrigues? É um autor que fala de sexo, que fala de traição, aquela série que a Globo fez das crônicas lá do Nelson Rodrigues e tal. Quer dizer, aparentemente é uma coisa amena, né? A parte mais conhecida da obra do Nelson é amena, engraçada, até, né, uma coisa assim meio maliciosa. Mas, na verdade, o que o Nelson está querendo dizer, olha, é o seguinte, olha, a nossa tragédia, a tragédia brasileira é essa aqui. É essa aqui. Ela está enraizada em outras coisas que não os elementos do estrangeiro, né? Então, aparentemente, você vê uma peça do Nelson, é só sexo, traição e morte, aquilo aparentemente é superficial. O Nelson era um leitor de Nelson Rodrigues, mas olha, superficial teria sido o Nelson fazer um pastiche de Nelson Rodrigues, de Dostoiévski, né? Ele não fez isso. O que ele fez? Pegou o que ele tinha, né? Lá a aldeia campista dele, aquele bairrozinho dele, a infância dele, as memórias dele, e transformou isso em arte, né? Autenticamente, genuinamente brasileira. Então, é nisso que eu acho interessante. Já, por exemplo, Lúcio Cardoso, ao meu ver, fez uma espécie de pastiche de Dostoiévski. Daí, né, os desequilíbrios da obra do Lúcio Cardoso, né? Então, não adianta querer conferir profundidade àquilo que não tem profundidade, né? E a partir do momento que você não quer conferir profundidade àquilo que não tem profundidade, sem querer você é profundo. Aqui já nos encaminhando para o final, mas uma coisa que se nota e é interessante no teu trabalho, na verdade são duas coisas. Uma, você tem uma postura talvez mais crítica do que normalmente se encontra em trabalhos de literatura comparada ou teoria literária, e você também aborda de maneira respeitosa, claro, mas não talvez subserviente, grandes nomes, especialmente o grande nome da literatura, da análise literária no Brasil, que é Antônio Cândido. Você diz, olha, o Cândido diz tal coisa e tem razão, porém ele não notou certo aspecto. Essa é uma característica do seu trabalho, enfim, essa aproximação profunda, respeitosa, porém apontando questões, enfim, tomando a liberdade de apontar questões que você observa e que não foram vistas antes, é isso? Eu acho que a crítica literária, ela tem a função de fazer pensar, né? Então, a partir do momento que você tem cânones aí da crítica literária, grandes nomes, né? O Antônio Cândido, com certeza, acho que é o maior nome da crítica literária no nosso país. Mas eu acho que a gente respeita ele a partir do momento em que a gente usa o trabalho dele para pensar, não somente para louvá-lo, né? Porque eu acho que usar o trabalho dele para pensar é uma forma de louvá-lo, né? Acho que é a melhor forma de louvá-lo, né? Então, eu acho assim, eu penso assim, não podemos ser ortodoxos no trabalho acadêmico, né? Embora isso seja de bom tom, embora as bancas gostem de ortodoxia e de repetição de trabalhos, eu acho que a função do estudante de pós-graduação é construir seu próprio caminho, né? Independentemente de opinião de orientador, a opinião do orientador é sempre importante, mas ela tem que ser rebatida com a sua. Porque, na verdade, o estudante da pós-graduação ele está construindo o senso crítico dele. E se ele não arriscar, se ele não tentar pensar a partir daquilo que ele leu, na verdade, ele vai estar só repetindo o que existe, que eu acho que não é o propósito de uma pós-graduação. O estudante de graduação, eu acho que ele tem que repetir, porque ele está aprendendo. Na pós-graduação, é o momento do estudante se arriscar, né? Eu acho que isso é sempre bom, é louvável. Às vezes não dá certo, né? Às vezes a banca não gosta, ou, enfim, algum colega seu lê e não gosta. Mas o importante é que você arriscou, né? Você fez pensar. Por mais que alguém não concorde com você, você fez pensar. Você não está só fichando um texto. Infelizmente, hoje em dia, você encontra muitos trabalhos que são fichamentos, né, de textos já existentes. Então, eu acho que uma mensagem, né, se for para deixar uma mensagem na entrevista é essa, né? Arrisquem-se, né? Procurem ler um ensaio e pensar em cima daquilo, né? Não só repetir, né? Essa é a melhor maneira de homenagear figuras como Antônio Cândido, Florestan Fernandes, que já se foi, enfim.
Bianca, queria te agradecer pela entrevista, te parabenizar pelo trabalho, um testemunho, enfim, eu que li. Ele, além de trazer temas e articular esses temas de maneira muito interessante e muito segura, ele também é um trabalho muito agradável de ler, enfim, você escreve de uma maneira muito agradável, muito prazerosa. Obrigado e parabéns. Obrigada, Rodrigo.